Essa semana no devocional, se você tem acompanhado, nós temos lido João. E na quinta-feira foi João 14. E João 14 é um texto que fala muito comigo e o apóstolo já estava com esse texto na cabeça. Então nós dois fizemos uma palavra juntos. Esse é o que me ama. Amém? O apóstolo Maurício está em Campo Grande com o profeta Kevin, voltando amanhã. E ele mandou beijos. Vamos lá, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra seja revelada no coração de cada um e faça rema, e que a intenção do coração do Senhor, através da minha vida, Senhor, seja manifesta. E todo espírito de distorção seja manietado. Em nome de Jesus. Amém? A palavra está dizendo, se verdadeiramente queremos amar a Jesus, precisamos aprender o quê? A ter e guardar os mandamentos. Olha lá. Quem tem os mandamentos e os guarda. Então, precisamos aprender a amar, a ter e guardar. Significado de ter em grego, eco. Ter, segurar com firmeza, incluir ou envolver, considerar ou manter como, possuir coisas externas, tal como possuir uma propriedade, ou riquezas, ou móveis, utensílios, bens ou comida. Guardar atério, de teros, atender cuidadosamente, tomar conta de guardar, manter, reservar, experimentar algo. Então, o que está dizendo esse texto? Que não basta decorar a palavra, não basta saber a palavra na sua mente, mas você tem que possuir, segurar com firmeza, colocar em prática, ter experiência. É isso que os amados testemunharam aqui para você do Imersão. Eles tiveram experiência, eles não receberam ensinos, eles não ficaram aprendendo um monte de coisas teóricas apenas, mas eles tiveram experiência com o Espírito Santo, experiência com Jesus, experiência com aquele que cura, com aquele que liberta, com aquele que salva. Posso ouvir amém? É essa experiência que o Senhor quer que a gente tenha. Só que nós vivemos num tempo onde tudo é relativo, ou seja, eu estou dizendo que é um tempo de confiar no amado. Eu amo Jesus. Eu acabei de cantar que eu amo. Mas eu amo enquanto você me ama. Eu te amo enquanto me interessa. Não mexa nos meus problemas. Não toque, né, na minha vida, nas minhas feridas. Ah, é muito lindo. Jesus morreu por mim, pagou minha conta. Mas o que eu faço é da minha conta. Nós somos independentes. Nós dizemos que amamos o Senhor, mas fazemos as coisas muitas vezes do nosso jeito. Sabe por que tanta falta de amor? Começa em casa. Pais permissivos, passivos, que não sabem corrigir, não têm tempo mais para educar os filhos. Existe uma reportagem com a Roseli Sayon, que é uma psicopedagoga, que ela fala uma frase assim: educar pressupõe desagradar a criança. Quando você educa seu filho, você vai desagradar o seu filho. Quando você diz sempre sim, passa a mão na cabeça, isso não é educar. Isso não é amor. Educar é dizer não, é colocar limites, é corrigir. Os pais estão tão preocupados com o futuro. O que meu filho vai ser? Ele tem 3 anos, a pessoa já está pensando o que ele vai fazer na faculdade, o que ele vai ser. E por causa disso, enche a agenda da criança. Com 3 anos, ela já tem curso de inglês, futebol, é isso, né? Informática, são tantas coisas, porque eu estou preocupado com o futuro. Mas eu não me preocupo com o presente. E eu não dou tempo para o meu filho e não deixo meu filho ser criança. Põe a foto aí que o Belize me passou. Cadê? Tá aí? Eu preguei no primeiro culto, daí o Belize passou. Ó. A placa que ele pôs lá no sítio. Não temos Wi-Fi, converse entre si. Sabe por quê? Sobrinhos deles estavam indo num sítio que eles têm, maravilhoso, onde eles moram, com um monte de pé de tudo quanto é fruta, um monte de coisa, e as crianças ficavam no celular. O pai dele pegou e falou: pode dar o celular aqui todo mundo, vocês vão brincar, vocês vão correr, vocês vão subir na árvore. Agora, fizeram uma horta, as crianças vão lá, plantam, sobe no pé de abacate, faz isso, e elas nem querem mais saber do celular. Mas o que está acontecendo hoje
com essa geração. A gente tem frases que a gente ouve de alguns pais, né? Meu filho nunca vai sofrer o que eu sofri. Por quê? Se você não deixar seu filho sofrer, ele não vai ser resiliente, ele não vai saber cair e levantar, ele não vai saber passar por situações, né? E continuar. Meu filho vai ter tudo que eu não tive. Nunca diga essa frase, querido. Sabe por quê? Porque você é quem você é, porque você não teve tudo. Se você tivesse tudo, você não era quem você é. Vamos parar de querer fazer aquilo que Deus não mandou a gente fazer. Eu quero que meu filho tenha um iPhone 10X, sei lá, que saiu agora. $1.000, mas eu quero que meu filho tenha, porque senão ele não vai ser aceito pelos amigos. Sabe por quê? Porque atualmente é mais importante ter do que ser. O que eu tenho determina quem eu sou, e não é isso que Deus nos fala. Dê ao seu filho o que realmente ele precisa, não tudo o que ele quer. Eu ouvi uma história essa semana de uma menina que estava fazendo a unha com a mãe, e de repente ela começou a xingar a mãe de idiota, 13 anos, na frente de todo mundo no salão. E a menina disse que virou e falou assim: olha, ainda bem que você não é minha filha, porque se você fosse, você não estava mais com um dente na boca. Parece meio exagerado, mas é um absurdo a maneira que os filhos estão tratando os pais. E os pais passivos, aceitando todas as coisas. Se fosse eu, o que eu faria, né? Temos uma geração sem resiliência, sabe por quê? Os pais super protegem. Os filhos não podem ir na esquina. A gente estava em Israel e o Benjamin queria comprar uma câmera super velha, sei lá, não sei o que, 8, Super 8, sei lá o que. Eu até falei, o cara está feliz, porque a câmera não funciona, ele vai comprar o negócio, né? E aí a gente estava comendo e eu falei assim, onde que o Benjamin foi? Aí ele foi comprar ali o negócio. Eu falei, ele foi sozinho? O Maurício foi. Eu falei, eu vou lá. Ele, não vai, você vai ficar aqui. Por quê? Porque a gente quer super proteger nossos filhos, mas na verdade, a gente libera a internet para eles e não vigia a internet. Então ele não vai na esquina para comprar pão, mas ele vai na esquina, em tudo quanto é lugar, virtualmente. E eles vão em lugares virtualmente que eles nunca poderiam ir na realidade. Mas virtualmente a gente acaba sendo permissivo. É muito triste, queridos, o que está acontecendo hoje em dia. Eu estava lendo que as escolas particulares, elas são obrigadas toda semana a limpar o tanque de areia. Trocar a areia. Quem estudou aqui em escola que tinha areia? Eles trocavam toda semana? Eu cheguei a pegar bicho geográfico na mão por causa do tanque de areia. Minha mãe não foi lá na escola brigar com a escola, por que eu peguei bicho geográfico, por que... A gente quer super proteger os filhos, por isso tantas doenças alérgicas, por isso tantas coisas que a gente... Por que está acontecendo isso? Porque a gente está super protegendo. Resiliência é a capacidade de resistir à adversidade, de você cair, ralar o joelho. Eu lembro uma vez que eu estava indo para a escola, o motorista da Kombi, coisa antiga, né? Da Kombi me deixou na esquina. Eu fui atravessar a rua, pisei naquelas folhas vermelhas, né? E escorreguei, ralei os 2 joelhos. Eu fui para a escola, não contei para ninguém, fiquei daquele jeito, passei o dia inteiro na escola assim. Agora, deixa uma criança hoje chegar com um raladinho. O que os pais vão fazer na escola? O que os pais estão ensinando para os filhos fique contra os professores, fique contra os policiais, fique contra a liderança, fique contra as autoridades. Nós estamos vivendo num tempo que é muito difícil. É impressionante, né, as coisas que a gente tem escutado. E a internet, infelizmente, tem sido um cala-boca. Olha, fica aí, senta aí, fica com o iPad na mão e com o celular. A criança só fica quieta quando tem um aparelhinho na mão. E ela não consegue mais se socializar com outras crianças, muito menos com adulto. Leva uma criança num restaurante com adultos para ver se você consegue ter uma conversa e a criança ficar ali bem. É muito difícil. Por quê? Porque tudo agora é virtual e as crianças podem fazer. Jesus, ele está falando algo aqui nesse texto, que vai se manifestar a quem tiver experiência com ele. Agora, nós não estamos ensinando os nossos filhos a buscar ter experiência.
a buscar algo palpável. A gente está ensinando que tudo é virtual, tudo é relativo, tudo é... O texto que a gente leu é João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quem ama Jesus então? Aquele que segura com firmeza as ordens dele, que considera, aquele que coloca em prática tudo que Jesus mandou. Não adianta você ter todo o conhecimento, saber a Bíblia de cor, se você não coloca em prática. Foi exatamente o que o pastor Wanderson falou sobre o dízimo. Se nós não te ensinarmos, Deus vai nos cobrar, mas quem precisa ter a experiência é você. Experimente ser fiel, que você vai experimentar o Deus que é fiel. Mas se você não experimentar, não tiver a sua experiência, não adianta eu contar os meus testemunhos, o pastor Wanderson contar os testemunhos dele, Priscila contar os testemunhos dela. Você precisa buscar ter a sua experiência. E o que vai acontecer? Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, o Pai vai me amar. Mas como o Pai vai me amar mais, se ele já deu tudo que ele tinha, que era seu único filho, para morrer no meu lugar? 1 João 4:18 diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Sabe por quê? Nós temos uma geração tão medrosa que não sabe tomar decisões? Porque não conhece o amor do Pai. O profeta Kevin, ele estava pregando em Brasília, e ele disse que estava conversando com algumas pessoas de 20, 40 anos, e todas as frases que ele perguntava para essas pessoas, a única resposta que ele ouvia era assim: eu só quero a vontade de Deus. E aí falava assim: você quer casar com quem? Eu só quero a vontade de Deus. E as pessoas não tomam decisões, não têm opiniões. E ele falava: você quer fazer o que da sua vida? Eu só quero a vontade de Deus. Quais são os seus planos para o próximo ano? Eu só quero a vontade de Deus. E ele falou que aquilo foi irritando, porque ele falou assim: as pessoas estão com medo, principalmente os jovens, estão com medo de tomar decisão. Então é mais fácil eu dizer que eu só quero a vontade de Deus. Por quê? Porque se der errado, a culpa é de quem? É de Deus. Opa. Nós cremos que nós precisamos ouvir Deus, sim. Mas nós precisamos fazer o que está em Provérbios 16. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Quando você faz seus planos, quando você apresenta para o Senhor, Deus responde. Não jogue nas costas de Deus as coisas que você precisa tomar decisões. Mas por que tanta gente coloca na conta de Deus então? Porque tem medo. Porque se der certo, glória a Deus. Mas se der errado, a culpa é de Deus. Nós precisamos experimentar. Nós precisamos ter experiência com o Senhor, de orar, de buscar, de bater e o Senhor responder. E o Senhor nos dá aquilo que nós estamos procurando. Mas só se eu experimentar. Sabe o que significa ser amado pelo Pai? Ele vai estar com você, te ajudando o tempo todo, através do Espírito Santo. E te ensinando a tomar decisões. Você não vai estar sozinho para decidir. Deus vai estar com você. Mas você vai ter que dar o seu passo. Você vai ter que falar para o Senhor: Deus, o que eu quero é isso. Agora o Senhor me responde se essa é a sua vontade. Veja o que Jesus disse então: e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, se não bastasse o amor do Pai, que o Pai vai te amar, Jesus vai te amar e vai se manifestar a você. Vamos ler uma outra versão da New Century Version. João 14:21. Aqueles que conhecem os meus mandamentos e os obedecem são os que verdadeiramente me amam. E meu Pai amará aqueles que me amam, e eu os amarei e me revelarei a eles. Existem 3 palavras importantes aqui. Conhecer é ter intimidade. Obedecer é fazer o que foi mandado, mesmo que eu goste ou não goste. Eu não gosto, mas se Deus está falando, eu vou fazer. A minha carne não gosta, mas que seja feita realmente a vontade de Deus. E revelarei, mostrarei meus segredos. Às vezes a gente pergunta assim: por que fulano tem tanta revelação? Por que o apóstolo Maurício escreve tanto livro, recebe tanto de Deus e eu não consigo receber nada? Por que o fulano? Porque ele busca ter
intimidade com o Senhor, obedece o Senhor, e aí então o Senhor se revela. Comece a ter intimidade. Nós estamos no mês de confiar no amado, de ter experiências com Jesus. Peça para o Senhor essas experiências. Senhor, eu quero te conhecer como meu pastor, eu quero te conhecer como meu sumo sacerdote, eu quero te conhecer como meu marido. Eu lembro sempre de um testemunho que o apóstolo fala, que ele estava em Portugal, e um jovem que usava, não sei se era cocaína, o que ele usava, se aproximou deles, eles estavam fazendo evangelismo, e ele disse assim: eu quero isso que vocês estão falando. E o Maurício estava em 3 dias de jejum de água. Ele disse assim: olha, eu estou em jejum, anda com a gente aí, depois eu vou orar por você. E esse jovem começou a jejuar junto. Depois dos 3 dias, ele estava em cima de um prédio, e ele disse o seguinte, ele falou: e agora, o que eu faço? Ele falou assim: você vai falar, Jesus, vem em mim. E ele ficou com medo do rapaz pular do prédio, né? Mas aí o rapaz abriu a boca assim e começou a gritar: Jesus, vem em mim! Jesus, vem em mim! Queridos, aquele rapaz foi cheio do Espírito. Ele começou a orar em línguas, ele já foi batizado. Foi algo sobrenatural. Por quê? Porque ele não ficou ouvindo uma pregação, mas ele experimentou Jesus. É isso que você precisa. Não adianta ter todo o conhecimento se eu não tenho experiência com Jesus. O que Jesus falou? Um dos momentos mais tensos do ministério de Jesus foi quando ele viu o que estavam fazendo com a casa do pai dele. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Nós temos que amar o Jesus. Mas nós temos que amar a casa que o Senhor nos colocou. O lugar que o Senhor usa para nos treinar, para nos forjar, para nos ensinar. Minha pergunta para você é: quanto tempo faz que você não dá 1 hora? Nas 12 horas, antes nós tínhamos 24 horas de intercessão. Toda última sexta-feira, 1 vez por mês, queridos. E depois a gente não entende por que Jesus virou para Pedro, Tiago e João e falou assim: vocês não conseguem vigiar comigo nem 1 hora? Porque nós muitas vezes não conseguimos dar 1 hora do nosso tempo em adoração, em intercessão. Dia 29, como foi falado, dia 21, agora quinta-feira, tem Yom Teruah, que é a festa das trombetas. Dia 29, nós vamos ter 24 horas de intercessão e adoração. Esse é um tempo de jejum, é um tempo de arrependimento, é um tempo de confessar pecado. Como nação, nós temos muita coisa para pedir perdão a Deus. Como pessoas, como família, nós temos muito que pedir perdão. Nós vamos encerrar com frutas, entregando o jejum. Se você não pode jejuar, amém. Se você não pode jejuar só água, jejue líquido. Mas é um dia de arrependimento. É de sexta para sábado. Quanto tempo faz que você não vem adorar? Você participa, de algum horário da Chave da Vitória? Nós temos tido testemunhos tremendos da Chave da Vitória. Pessoas escrevendo que coisas acontecendo financeiramente, na família. Eu falei no primeiro culto, a pastora Cleusa, a funcionária dela, começou a assistir Chave da Vitória, era católica. Eles vieram aqui, a família inteira, há umas semanas atrás, e disseram: nós queremos estar aqui. Conheceram através da Chave da Vitória. Mas será que a gente ama aquilo que Deus deu para nós nessa casa? As revelações que Deus dá para nós, os livros que Deus dá para nós, os CDs que Deus dá para nós? Tem gente de todos os lugares que fica: por favor, manda o livro, manda isso, manda aquilo, manda, vocês têm um curso e tal, em DVD, nós queremos. E a gente está com as coisas aqui, na lojinha. E você não passa nem ali. Você não tem tempo. Eu vejo pessoas, um monte de gente, às vezes pondo no Facebook, pessoas que não são do MCI, lendo o livro, tempos determinados, sendo abençoado. Será que você tem dado valor para aquilo que Deus tem nos dado? Será que você curte e compartilha os eventos que vão ter nessa casa? Eu vejo gente compartilhando de tudo. Vai ter um congresso lá em Curitiba, a pessoa compartilha. Vai ter não sei o quê, pastor fulano de tal vai estar pregando numa outra igreja aqui em São José, a pessoa compartilha. Agora, vamos ter um culto com o profeta Kevin tremendo para abençoar a sua vida, um romper financeiro. Não compartilha, não curte. Chave da Vitória, não curte, não compartilha. Gente, nós precisamos amar a casa que Deus nos deu. Aquilo que Deus deu para nós. Porque se eu estou aqui, eu estou me alimentando daquilo que Deus está fazendo.
E Deus começou a mexer no meu coração com isso. Amar a casa que Deus me colocou. Veja o que Davi disse no Salmo 26. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Na nova versão da linguagem de hoje. Ó Senhor Deus, eu amo a casa onde vives e o lugar onde está presente a tua glória. Queridos, nós temos tido experiências aqui sobrenaturais. Aquilo que aconteceu na imersão, aquilo que tem acontecido em cada culto, muitas vezes que a gente está. Terça-feira passada o culto foi tremendo. Deus tem se manifestado. Mas será que a gente está com fome, com sede, realmente querendo? Eu quero que a Tati venha contar o que ela sentiu quando ela entrou aqui ontem. Nós tivemos o culto de hangar. Estava tendo imersão lá, um monte de gente lá e um monte de gente aqui trabalhando. E quando a Tati entrou aqui, ela teve uma visão e Deus falou com ela algo tremendo sobre a casa do Senhor. Shalom. Ontem, normalmente, a gente está com uma equipe de jovens, né? Com o hangar. E essa equipe, a gente tem uma reunião antes e a gente define o horário que nós vamos vir para preparar o culto para Deus. E normalmente eu defino o horário. Eu defini para esse final de semana, para que eles estivessem aqui às 5 da tarde. E eu cheguei aqui, era 4h37, eles já estavam aqui. Na verdade, a equipe começou a chegar bem cedo mesmo, bem antes. 1h30, 2h30. E eles já estavam aqui. E eu entrei e eu sentei, porque eu cheguei aqui, eu comecei a sentir a presença de Deus. E era muito forte a presença de Deus nesse lugar, muito forte mesmo. E não tinha ninguém adorando ao Senhor com um violão ou com uma música. Não tinha ninguém lendo a palavra. Tinham pessoas aqui pegando esses bancos, puxando o cabo, vendo o microfone, olhando aonde ia colocar a luz. E eu pedi para o Senhor: Pai, eu queria ver o que está acontecendo no reino do Espírito, nesse lugar, porque algo está acontecendo. Foi muito engraçado até que o Tiago estava aqui, e o Tiago olhava assim para mim, e olhava e falou para mim assim: tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem. Daí passou mais um pouquinho, o Tiago: tá tudo bem? Eu: tá. Daí da terceira vez eu não aguentei, falei: você está querendo ver o que eu estou vendo? Ele: tô. E daí o Senhor abriu os meus olhos, e eu comecei a ver esse lugar, e tinha muito anjo, gente. Tinha muito anjo. Normalmente, quando eu vejo anjo, ele sempre está fazendo alguma coisa, ou preparado para fazer, para seguir a ordem de Jesus. E esses anjos estavam todos olhando a galera aqui. E os anjos tudo assim olhando. E eu falei: meu Deus. Perguntei para Jesus: Senhor, por que os anjos estão aqui desse jeito, parado olhando? Daí foi como se eu ouvisse um anjo falando. E o anjo falava assim: Senhor, eu gostaria de estar fazendo isso para ti, mas o Senhor escolheu eles. Gente, quando eu ouvi aquilo, meu Deus, eu gostaria de estar fazendo isso para ti, Senhor, mas o Senhor escolheu eles. Gente, veio algo no meu coração tão forte, eu comecei a chorar. Eu sou chorona mesmo, né? Eu não aguento. E eu comecei a chorar, tentando disfarçar, porque não tinha nada a ver, gente. Não tinha nada a ver, né, Tiago? Não tinha nada a ver. Tinha tudo a ver, gente. O reino espiritual se movendo. E o Senhor me deu uma palavra. O Senhor me deu Êxodo 19, no versículo 4, 5, ali para frente, que fala assim: no terceiro dia, Moisés pede para o povo se preparar, porque eu vou descer. Deus falando que ia descer. E o Senhor falou para mim: filha, existe algumas passagens na minha palavra que fala sobre descer. Uma delas é na Torre de Babel, que o Senhor disse que ele ia descer porque o negócio estava ruim.
E outra era no Monte Sinai. E por que Deus não desceu? Por medo. O povo ficou com medo. O povo falou, não, Deus, para. Moisés, sobe, vai você, resolve lá com ele, depois você traz para a gente. E o Senhor falou para mim assim, eu anseio um povo que queira que eu desça. E eu comecei a olhar e eu comecei a ver o coração da galera que estava aqui. E o coração desses meninos, dessas meninas, estavam voltados para fazer algo para Deus. Eles vieram aqui cedo, não porque a Tatiana, porque a Lúcia, o Maurício, não. Eles vieram aqui preparar algo para Deus, para o Senhor, a partir de servir ao Senhor, a partir disso, quem Deus vai mandar, o que Deus vai fazer, cabe a Ele, mas a minha parte eu estou fazendo. Servir com excelência. E o Senhor falou para mim falar para a galera, vocês estão dispostos a querer que Deus desça, mesmo que Ele viesse e nos consumisse? Vocês querem isso? Queridos, Deus anseia pelo teu coração. Ele quer que você traga a glória dele para a terra. Mas você tem que estar com seus olhos nele. Porque se você tiver, eu sirvo ela com excelência. Porque sabe, a Lúcia agora, nesse momento, ela é o Jesus mais perto de mim. Como você tem servido? Como você tem honrado? Eu tenho visto essa galera de jovens. Eu me sinto velha de vez em quando, sabe? E eu me preparo, gente. Lá em casa, eu falei para a apóstola Lúcia, eu busco. Fazem uns 7 meses, 8 meses que a gente está junto. Eu não preguei nenhuma vez para eles. E eu até preparo palavra. Eu até preparo. E eu nem tenho dificuldade, né, com isso. Eu não tenho mesmo. Não é orgulho de falar, não. É que a gente tem que saber qual é a nossa identidade, você entendeu? E a gente tem que viver debaixo disso. Porque isso não é para mim, é para Ele. Então, queridos, sirva. Porque Deus está olhando o teu coração. Amém? Não vou pregar. Eu começo a pregar. Glória a Deus. Ela está sem pregar 8 meses, gente. Deus veio habitar na casa que Salomão, no templo que Salomão tinha feito. E tudo foi feito de acordo com a vontade de Deus. Por isso a glória do Senhor encheu aquele lugar. Sabe o que significa isso? Que você ama o Senhor com o seu corpo, sua alma, seu espírito. A habitação de Deus só faz o que Ele gosta para que a glória dEle permaneça naquele lugar. Agora, você ama a casa em que você congrega? Você ama a casa MCI? Salomão fez o templo e diz em 1 Reis, tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Hoje eu quero te perguntar algo. Você tem amado a Deus a ponto de deixar tudo, casa, família, vontade, tudo na mão de Deus, para que Ele habite em você, venha fazer morada em você? Você tem amado a casa de Deus a ponto de chorar por ela, a ponto de cuidar dela, de querer trazer pessoas aqui, de publicar, de curtir, de compartilhar o que acontece aqui? Quanto tempo faz que você não convida ninguém para vir num culto? Tem pessoas que eu conheço que trazem quase todo culto alguém. Sabe por quê? Porque estão apaixonados por Jesus. E estão apaixonados por aquilo que Deus está fazendo e movendo nesse lugar. Nós precisamos nos apaixonar novamente. Nós precisamos buscar aquilo que o Senhor tem. Um batismo de amor pela casa do Senhor. E eu coloquei no primeiro culto e eu quero colocar para você. Existem muitas pessoas que saíram por algum motivo. Deus enviou para morar em outras cidades, em outros países.
E essas pessoas, muitas delas, a gente fala quase toda semana, todo mês. E essa semana, quando eu estava fazendo essa palavra, eu recebi um áudio da Nena, mãe do Bilô. E eu quero que você ouça isso. Estou morrendo de saudade de vocês. Mas a saudade está cortando o coração. Ah, meu Deus, como é bom a nossa igreja. Meu Deus, é tão diferente daqui, eles estão tão atrasados. Meu Deus do céu, louva a Deus pela vida de vocês, meus queridos. Saudade. Beijo, fique com Deus, shalom. Quando eu ouvi isso, eu fiquei tão feliz. Queridos, não é orgulho nenhum, a gente não está idolatrando o prédio, a gente não está idolatrando pessoas, mas mover as coisas que Deus faz aqui nesse lugar. Quando a gente fala MCI um lugar diferente, não é um bordão que a gente está querendo que você engula, é algo que você entenda que é algo diferente, porque Deus quer se mover dessa forma. Pergunta para essas pessoas o que mais elas sentem saudade: do amor, do mover do Espírito, da liberdade do Espírito, de fluir no Espírito. A Lúcia, da Chile, essa semana a Chile me pediu para que se ela podia estar ligada aqui nesse ministério ainda, porque ela não encontrou um lugar para congregar lá em Utah, nos Estados Unidos. Hoje, quando começou o culto no Face, a Vanessa, esposa do Hugo lá de Agudos, na hora ela escreveu: saudade de estar aí. Se você entrar nos comentários do primeiro culto, você vai ver. A Nena depois entrou e falou: amo MCI, minha casa, bênção para minha vida. Uma outra irmã: ama essa família, MCI para mim sempre foi e será minha casa. Não existe uma igreja igual. Eu não estou dizendo que nós somos cara, tem orgulho desse lugar. Eu estou dizendo: ame a casa que Deus te colocou, dê valor para as pessoas que Deus colocou. Quando a Luciana e o Richard vêm aqui testemunhar, eles não estão testemunhando o que eles conseguiram, eles estão testemunhando a alegria de ter pessoas que oraram por eles, que pagaram o preço juntos e agora estão podendo ver a vitória deles. É algo que Deus tem mexido em nós. O Blair está aqui, a Carla está lá em Portugal, falei com ele até no intervalo do primeiro culto. Eles já foram em várias igrejas, e como o Blair falou para mim, igrejas são pessoas, as pessoas são diferentes, então não vai ter em nenhum lugar do mundo uma igreja igual, não vai. Só que uma das coisas que eles sentem é saudade. Então, você precisa começar a amar e dar valor enquanto você está aqui. Você não sabe se você vai ser enviado, para a Austrália, como os dois estão indo, para outros lugares, como tem algumas pessoas que vão estar indo em breve, Quinta-feira a gente vai estar enviando mais uma família. E eu creio que os lugares que Deus está enviando é porque Deus vai nos colocar ali. O Tom e a Josi, nós fomos lá em Orlando, fomos na igreja, eles falaram: queridos, nós somos em todas as igrejas. Nós vamos ficar aqui porque é o lugar que Deus falou para ficar, mas o desespero da Josi, ela falando, ela ministrando, a vontade dela de orar em línguas, dizer shalom. E ela começa a falar shalom, agora o povo lá já está dizendo shalom, Por que você acha que tem tanta gente querendo abrir MCI em Curitiba, Guamaré, Rio de Janeiro? Por quê? O profeta Kevin estava falando para a gente essa semana, a maioria das igrejas, principalmente nos Estados Unidos, não confrontam o pecado, não falam de inferno, não falam, o evangelho é um evangelho light. As igrejas estão cheias, mas cheias de pessoas sem experiência com Jesus. Sem experiência com o amado. Vou chamar o Thiago rapidinho aqui para falar. Eles foram no feriado, lá para o evento que o Tribus teve na Praia Grande. E tinham mais de 35 jovens lá internos, fora os que participaram e não dormiram lá. E quando o Guilherme veio falar comigo, ele contou o testemunho. E aí eu pedi para o Thiago falar, porque estavam os dois juntos. Shalom, boa noite. A gente foi para o CTI do Tribus, não sei quem conhece o Tribus, que estão direto na Adorando Unidade com a gente. É o centro de treinamento intensivo, onde a gente ficava 4 ou 5 dias, conhecendo mais da parte de artes, de música, teatro, até tendo palavras específicas para o que Deus tem feito na nossa geração e o que Ele quer fazer através das artes e de tudo que Ele está fazendo. Mas uma coisa que era nítido para eu e para o Gui é que
até mesmo na hora que a gente entrava na igreja, alguém vinha e falava pra gente, graça e paz, e a gente quase falando shalom já assim, porque a gente não via que a gente era diferente deles. Não, é igual ela falou, sem orgulho nenhum. A gente está vivendo algo diferente aqui. E Deus foi falando tanto com a gente naqueles dias, e a gente não deixava de ter o nosso tempo com Deus, de ter o nosso secreto com o Pai, de mesmo tendo palavra, correria, oficinas, a gente pegava e, agora eu vou, que fosse de madrugada, cedinho, na hora do café, eu vou separar meu tempo com Deus aqui, vou fazer o meu devocional, vou orar e depois eu continuo. E a gente fazia isso. Até que um dia, no terceiro dia lá, a gente foi fazendo isso o Gui virou para mim e falou, vamos fazer o devocional junto? Demorou, vamos lá. A gente pegou 2 cadeiras, sentou longe de todo mundo e a gente teve o nosso tempo com Deus. E até que um cara lá, ele era mais velho, ele deve ter uns 40 anos. Confesso para vocês que ele é mais velho que a gente, desculpa. Até que, eu confesso que pra mim o cara era meio chato, o cara era meio chato pra mim. E eu tô confessando. E daí a gente teve esse tempo, a gente sentou na mesa pra comer, daqui a pouco esse cara veio, lá vem, mano, já vem falar alguma coisa. Ele pegou e virou pra mim, isso me constrangeu demais, porque ele pegou e falou assim, cara, eu fico feliz em ver jovens igual vocês, né, em um evento que é de igreja, tendo palavras, tudo, mas vocês tirando o seu tempo com Deus. A gente muitas vezes vem para esses eventos e já é coisa de igreja, coisa de Deus, não tem por que tirar o nosso tempo. Ele falou, e eu fico feliz de ver jovens igual vocês, buscando isso e querendo algo diferente. E eu já fui para aquele lugar e sabia que Deus tinha um propósito, tinha alguma coisa para fazer. E a gente, aos poucos, ia falando para a galera de lá, tudo que a gente estava vivendo aqui, passando para eles, e a galera, tudo meio diferente, gente mais tradicional, gente menos tradicional, a gente. E até que no último dia lá, de noite, arranjaram um violão para a gente, eu peguei o violão, sozinho na sala, eu comecei a adorar. Daqui a pouco, eu não estava só simplesmente cantando uma música e tocando, eu estava adorando a Deus de verdade. E a galera andando, passando para lá e para cá, indo para a cozinha, tudo que iam fazer, estava passando, e eu adorando a Deus. Daqui a pouco o Guilherme chegou, começou a adorar junto comigo, chegou mais um, mais outro, e isso era aproximadamente 11 horas da noite. E a gente começou a adorar ali, e gente que, meio tradicional, a gente vendo Deus agir de uma maneira diferente neles. E a gente percebendo que o Pai estava usando a gente para tocar as pessoas. Não só pela casa MCI, mas pelo que Deus tem feito nesse lugar. E Deus tem feito nos jovens aqui. E pessoas que a gente nunca imaginava, profetizando para outras pessoas, dançando no meio da sala, e a gente foi nisso até 3 horas da manhã. E eu impressionado, porque Deus tinha um propósito para aqueles dias. E através da minha vida e da vida do Guilherme, a gente pôde passar um pouco disso, do ser diferente para as pessoas, o amor que Deus tem tratado no nosso coração para eles nesses dias. E tudo aquilo que a gente está vivendo aqui, sendo derramado na vida de outras pessoas. Não só para esse lugar, sabe? E isso foi espetacular para a gente lá. Tiago esqueceu um detalhe, que é a roda profética ainda, né? Fizeram uma roda profética, puseram o pessoal do Tribos no meio, profetizaram para eles. Agora, eles têm recebido isso há muito tempo, queridos. Roda profética, há quanto tempo que nós temos ministrado isso, e eles cresceram vendo isso. Então, tudo que eles foram recebendo, juntou para que hoje esse mover pudesse fazer assim, como uma chama que explode, e não vai parar. Então nós precisamos entender, será que nós amamos esse lugar? Será que nós amamos as pessoas que têm nos ensinado? Será que você tem orado pela vida do apóstolo, pela vida do mestre Cipriano, da pastora Doroti, pelos pastores dessa casa? Eu falei no primeiro culto, pastor Armando e a pastora Cris, ela está fazendo quimioterapia, está careca, e nós temos orado por ela, e ele não deixou de fazer as coisas, foi para São Paulo com o apóstolo Maurício na quinta-feira, ministrou lá, ajudou no som, ministrou lá uma família. Ele não parou. E nós estamos orando. Pastora Margarete perdeu o pai na sexta-feira. Nós orando lá da imersão, mandando áudio para ela.
O Michael da Lucelle estava na imersão sexta-feira, no sábado a mãe dele faleceu. Ontem nós saímos da imersão 2 horas da manhã, pastor Wanderson passou no velório, ficou até 3:30 da manhã. Pastor Moisés foi no velório, 7 horas da manhã, fez o culto fúnebre e agora está em São Paulo pregando. Quirino saiu com a Priscila do imersão, passaram lá no velório. Ou seja, os ministros, os líderes dessa casa estão fazendo aquilo que Deus tem mandado, tem buscado o Senhor. Mas será que você ama essas pessoas? Será que você ora para essas pessoas? Será que você tem paixão por isso? Ou será que você está dando ouvido para o diabo? Porque Satanás usa quem dá brecha, né? E pessoas, talvez você tenha ouvido uma frase: será que o apóstolo está viajando muito? Ele está, sexta-feira, ele estava em Campo Grande, traduzindo o Kevin sexta-noite. Dormiu 1:30 da manhã, às 2:30 ele levantou, pegou o avião, veio para cá para ministrar na imersão. Ficou até as 2 da tarde, abraçando, chorando e ministrando pessoas. Foi embora para Campo Grande, 6:30 da tarde ele chegou e já foi para o culto traduzir. Você tem orado por ele? Ele diz sempre uma frase: eu me gastarei e gastarei tudo que eu tenho pelo reino. Ele tem feito isso e tem sido uma verdade, mas será que nós amamos a vida do apóstolo que Deus nos deu? Será que nós temos honrado essas pessoas que Deus colocou na nossa vida? Será que você tem honrado aquilo que Deus está fazendo de abrir outras casas? Queridos, é tremendo ver o que Deus está fazendo. Domingo passado, 2 pessoas foram batizadas lá em Campo Jordão. 12 pessoas foram recebidas como novos membros. Um irmão que foi recebido é dono da pousada onde foi feito o batismo. E ele já disse: quem é da família MCI vai ter um preço melhor. Agora, nessa hora, todo mundo quer ser família, né? Lá em Caraguá, tem um irmão que tem uma peixaria. Minha mãe comprou um camarão enorme lá, né? Aí uma pessoa ficou sabendo e falou: eu também quero esse preço. Eu falei: não, esse preço é para a família MCI. Gente, porque se a gente não for família, se não houver algo que eu possa fazer por você e você possa fazer por mim, de que adianta nós falarmos que somos família? Então nós precisamos viver essa verdade. Você tem orado pela família MCI, você tem orado pelas casas, você tem orado pelos cultos. Quando nós tomamos ceia no Shabat, nós estamos renovando a nossa aliança com o Senhor e a nossa aliança uns com os outros. Vocês podem subir aí. 1 Coríntios 10:17 diz: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Quando nós tomamos a ceia, nós não estamos comendo um suquinho, um pãozinho apenas, mas nós estamos declarando algo. Eu sou um contigo, Jesus, e um com a família MCI, porque Deus me colocou nesse lugar para estar aqui e ser um com você. Você pode dizer essa frase? Mais alto. De novo. O Kevin já está aprendendo a falar assim, né? De novo, mais alto. Não precisa nem do Maurício agora. Nós precisamos entender isso. É isso que Deus nos pôs juntos. É lógico que existem muitas pessoas pela internet, que nem o pessoal de Votorantim escreveu: somos família aqui em Votorantim. Nós somos família com o reino, queridos. Mas nós temos que amar o lugar que Deus nos pôs. E amar as pessoas que estão cuidando de nós, que estão à frente. Porque se um cai, muita gente vai cair. A irmã deu testemunho aqui agora, do pastor dela, que caiu em adultério. Então é algo sério, o diabo não está brincando, a guerra é grande. Mas nós estamos muitas vezes achando que está tudo bem. Eu venho aqui, eu recebo, vou embora, não estou nem aí para ninguém. Não. Eu quero que você saia do seu lugar e abrace pelo menos 3 pessoas declarando isso: eu sou um com você. A sua dor é a minha dor. Sabe, essas pessoas, muitas pessoas aqui estão passando luta. E você precisa começar a interceder por elas, começar a sentir a dor delas. E nós vamos encerrar com a música que Deus deu para o Bob, que diz: somos família. Abrace pelo menos 3 pessoas. E diga: eu sou um com você. A sua dor é a minha dor, sua alegria é a minha alegria.